Você já deve ter escutado por aí que todas as vezes que o Fed corta a taxa de juro, ao invés dos mercados subirem festejando esse juro menor, eles corrigem. A estatística não está errada. Olha aí os históricos de S&P, Russell, Nasdaq. Na maior parte das vezes, quando o Fed corta o juro, os mercados eles caem. Eu tenho aqui alguns exemplos para provar para vocês. Dá uma olhada no que aconteceu na virada dos anos de 2000 para 2001. O Fed cortou a taxa de juro de mais ou menos 6,25% para 1,75%. É uma restrição bem menor da taxa de juros. Os mercados devem ter adorado. S&P 500 caiu mais de 40%. Poucos anos depois, o mesmo aconteceu. De 2007 para 2008, o Fed começou um ciclo de afrouxamento monetário, de redução da taxa de juros. Ela caiu de 5,25 para zero, algo inédito nos Estados Unidos e inédito para países desenvolvidos. O S&P deve ter explodido. Não, caiu mais de 50%. E a última vez que isso aconteceu foi no Covid. O juro caiu de mais ou menos 1,5%, 1,75% na verdade, para zero, e o S&P caiu mais de 30%. Primeiro, o que é o pivô do Fed e por que existe essa relação histórica entre mercados e política monetária? É sobre esses assuntos que nós aprenderemos no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Vamos desvendar a expressão pivô. O que significa pivô? O pivô é apenas uma expressão que hoje está muito conhecida nas redes sociais, nos mercados, que descreve a reversão da postura da política monetária do Banco Central. Assim, pivô do Fed é o pivô do Banco Central americano. Nós podemos usar a mesma expressão para o Brasil, o pivô do Banco Central brasileiro. No Japão, o pivô do Banco Central japonês. Então, o pivô pode ser usado para qualquer banco central, só que o pivô do Fed é o mais famoso, é o que todo mundo conhece. O pivô do Fed é quando o Banco Central americano decide reverter a postura da sua política monetária, de um período de juro alto para juro baixo, ou o contrário, de juro baixo para juro alto. É isso. É a reversão da direção da política monetária. Vocês estão vendo esse gráfico aqui na direita? É um gráfico da taxa de juro norte-americana. Aqui no Brasil, a nossa taxa é chamada de Selic, lá ela é chamada de Fed Funds Rate. Existem momentos que a Selic americana sobe, a Selic americana cai, tudo depende do cenário macroeconômico. O juro americano, o Fed Funds Rate, hoje se encontra na casa de 5,5% e fala-se muito por aí que o Fed cortará a taxa, que o tal do pivô do Fed está para começar. Vamos entender por que o Fed subiu a taxa de juro. Porque há poucos anos atrás, a inflação aumentou consideravelmente no mundo, pós-Covid, e para controlar essa inflação alta, o Fed subiu a taxa de juro. Reparem que essas bolinhas vermelhas, elas mostram pivôs históricos. Ali em 2001, em 2007, em 2019 e quem sabe em breve em 2024. Então, o pivô é um momento muito importante para quem acompanha mercados, economia, política monetária, porque é quando existe uma reversão da tendência no juro. Vamos lembrar que o Banco Central eleva o juro para controlar a inflação, ok. Mas política monetária não acontece que nem mágica. Não é subir o juro que a inflação cai. Na verdade, a inflação cai como consequência de uma série de efeitos econômicos quando o juro sobe. Que efeitos são esses? O juro alto desincentiva o consumo, o juro alto restringe os investimentos, encarece o crédito, desacelera as contratações. Isso num ciclo normal. Num ciclo acelerado, um juro muito alto pode gerar uma recessão, que seria contração da atividade, contração do consumo, contração dos investimentos, aumento do desemprego, mas não é sobre isso que nós estamos falando nesse exato momento. Para o Banco Central controlar a inflação, ele eleva a taxa de juros, desacelera a economia, a inflação volta para a meta. Isso nos livros, isso na teoria. É perfeito, é magnífico. Nem sempre é assim que acontece na vida real. A partir do momento que a inflação volta para a meta, ou está muito próxima da meta do Banco Central, ele pode reduzir a restrição da política monetária. Esse é o pivô. Agora, o que vocês precisam entender, que é o ponto central, chave do vídeo, é o motivo do corte de juros.
Cortar juro, todo mundo sabe o que significa. O juro estava num nível e agora ele é menor, ele caiu. O problema é entender por que o juro caiu. O que levou o Banco Central a reduzir a taxa de juro? Porque dependendo da resposta de vocês, as reações do mercado são diferentes. Nós precisamos entender que a redução do juro depende de um cenário macroeconômico. Então, para isso, nós avaliamos indicadores macro para ter um diagnóstico de como está a economia de determinado país. E, junto a isso, entender que cada banco central ele respeita os seus objetivos. No caso, o Fed ele tem um duplo mandato, que nada mais é do que um objetivo duplo. Ele quer, ao mesmo tempo, manter a estabilidade de preços, que é uma inflação estável, com um mercado de trabalho forte, que eles chamam de pleno emprego. Uma inflação estável, próxima de 2%, com desemprego baixo. Existe uma relação inversa entre esses indicadores, isso foi descoberto lá na década de 70, que na verdade é impossível, é quase impossível você ter preços que crescem a uma taxa muito baixa, uma inflação controlada, com desemprego baixo. Na verdade, você precisa de um desemprego alto, de um mercado de trabalho fraco, para a inflação voltar para a meta. E que quando o desemprego está muito baixo, o mercado de trabalho está aquecido, naturalmente a inflação ela sobe, mas com o tempo essa relação ela foi perdendo ênfase nos Estados Unidos. Hoje em dia tem sido muito mais fácil de ter uma inflação estabilizada em pleno emprego. Quando o pivô do Fed acontece, é porque algum desses objetivos ele está em risco. Ou a inflação está muito baixa, ou a economia está muito lenta e, quem sabe, entrando em recessão. Reparem que eu descrevi aqui possíveis mudanças na política monetária do Banco Central. Se a inflação está muito alta, eleva juro. Se a inflação está muito baixa, corta juro. Ok. O problema do pivô não está aqui em cima, é aqui embaixo. Se a economia está sobreaquecida, o desemprego está muito baixo e os preços estão subindo, ele eleva a taxa de juros. Mas quando a economia está enfraquecida e, quem sabe, entrando em recessão, ele também corta a taxa de juros. Quando a gente fala por aí, o Fed cortará o juro, eu preciso descobrir o motivo desse corte. É porque ou a inflação está muito baixa, ou porque a economia está enfraquecida. Por isso que a reação do mercado varia no histórico. Na maior parte das vezes, o S&P corrige quando o Fed corta o juro, porque na maior parte das vezes ele sobe, mantém o juro alto por muito tempo, a ponto da economia enfraquecer e eventualmente entrar em recessão. Existem diferentes motivos para o Fed cortar o juro, logo existem diferentes reações do mercado financeiro. Pivô por pivô, todo mundo sabe que agora é uma redução da taxa de juros. Mas o motivo do pivô é algo mais complexo de descobrir. Tem que acompanhar os indicadores. Nós precisamos diagnosticar a economia, chegar a conclusões importantes para explicar por que o Fed está cortando o juro. E aí nós chegamos nesses estudos aqui. Esse primeiro estudo mostra a reação, os retornos do mercado americano, no caso o S&P 500, em diferentes cenários macroeconômicos. O pivô todo mundo sabe o que é. Agora a reação ela varia a depender do motivo do pivô. O Fed está cortando o juro porque a economia entrou em recessão ou porque a inflação voltou à estabilidade? A linha azul é a média entre períodos históricos. Períodos históricos entre 1955 e 2024. Na verdade, a última vez que o pivô aconteceu foi nos anos de 2020. Então não é até 2020, é 2024, até 2020. A média do retorno do S&P antes do ciclo de cortes acontecer e depois. Reparem que existem outras linhas também. Então aqui o estudo ele divide reações do S&P para diferentes cenários macroeconômicos. Não é o pivô em si, porque vocês não vão chegar a nenhuma conclusão olhando para esse número, e sim em números que separam os cenários. A linha azul mais clara mostra o retorno médio do S&P se houver uma recessão, mas antes dos anos de 1990. Normalmente, o mercado corrige inicialmente
e depois volta a subir. Na linha vermelha, que é o melhor cenário possível, o retorno médio do S&P, se nenhuma recessão acontece, ou seja, o Banco Central americano cortou o juro porque a inflação voltou à estabilidade, sem qualquer dano macroeconômico. Reparem que o mercado pode até corrigir um pouco antes do pivô e logo depois, mas no longo prazo ele sobe e sobe bastante. Seria o melhor cenário possível, esse aqui é o soft landing perfeito. E eu deixei por último a linha laranja porque aqui é um cenário recessivo pós-1990. Reparem que o mercado pode até subir uns meses depois do pivô, mas ele fica em queda por um bom tempo. 6 meses, 2 meses, 12 meses ou 18 meses depois, o mercado ele registra perdas financeiras, um retorno negativo. Este é o pivô ruim. Este é o pivô causado por uma recessão norte-americana na economia norte-americana. Segundo cenário, segundo estudo, ele é um pouco mais curto, começando em 1984. Reparem que a linha azul é a mediana do retorno do S&P 500 quando a economia não entra em recessão nos próximos 12 meses. Então o Fed cortou o juro porque a inflação voltou à estabilidade. Reparem que o mercado pode até cair meses antes, mas depois de 12 meses ele registra ganhos ao invés de perdas. E sim, esse é o cenário mais raro de todos. Porque o histórico nos mostra que normalmente o Fed demora demais para cortar o juro e quando ele corta já é tarde demais. Aí nós temos o exemplo da linha cinza. O mercado segue em alta meses antes do pivô acontecer, mas quando ele acontece, os retornos eles são negativos, em torno de 15% nos 12 meses consecutivos. Esse aqui é um cenário recessivo. O pivô por pivô não importa. O que importa é o motivo do pivô. Por que o Banco Central cortou a taxa de juros? Os exemplos mais recentes mostram que o Fed demorou demais para cortar. E por isso os ativos de risco corrigiram ali nos anos 2000, 2008 e 2020. Na verdade, o exemplo do Covid é um exemplo de uma recessão que aconteceu do nada no mundo inteiro. Não foi um Fed que manteve o juro restritivo por tempo exagerado. Mas reparem que o mercado ele caiu. Eu lembro, eu vivi aquele dia de mercado como se fosse ontem. O Fed cortou a taxa de juro durante o pregão, num dia onde não existia reunião agendada de decisão de política monetária. Foi um pregão aleatório no momento aleatório. O mercado nos primeiros minutos subiu muito forte. Afinal de contas, o Fed está cortando a taxa de juro. Isso é ótimo, incentiva a economia. Só que o mercado se questionava, por que cortar o juro numa reunião emergencial? Se não tem nada acontecendo, tudo bem, tem umas notícias ali de um tal de Covid, mas e aí? Na verdade, o Fed tem acesso a dados que nós não temos. Eles sabiam que algo grande estava acontecendo. E logo depois, o que aconteceu nos mercados, eles corrigiram. Então, os mercados não reagem bem a um pivô emergencial, os mercados não reagem bem a um pivô que foi motivado por uma economia já em fase de desaceleração e, em breve, recessão. São raros os períodos onde o contrário aconteceu. A inflação do Fed voltou para a estabilidade e ele teve capacidade de cortar o juro sem causar uma recessão. É isso. Qual é o motivo do pivô? É isso que vai guiar vocês nas próximas decisões de investimentos. Obrigado e até mais.